Meu nome é Noaldo Lucena, eu sou médico infectologista com a subespecialização em doenças sexualmente transmissíveis, HIV e AIDS. E agora a gente vai falar um pouco para vocês a respeito dessa parcela tão importante de doenças que são as doenças sexualmente transmissíveis ou infecções sexualmente transmissíveis. Quando a gente fala de doença, pressupõe que existem sinais, que é aquilo que objetivamente o profissional vê ou observa no paciente, e aquilo que a gente chama de sintomas, que são as coisas que o paciente relata para o profissional. E algumas das infecções sexualmente transmissíveis, simplesmente por serem só infecção, elas não têm nem sinal e nem sintoma. E esse talvez seja um dos grandes problemas para a prevenção, porque a transmissão justamente acontece porque no momento em que a pessoa se relaciona sexualmente, não sabe ser portador de alguma dessas doenças que podem ser transmitidas através dessa atividade. Com relação à prevalência das ISTs, ou doenças sexualmente transmissíveis, é importante a gente lembrar que não existe uma que seja mais ou menos. Existe um conjunto de doenças que, na dependência de épocas, poderão ser mais ou menos prevalentes. Então, neste momento, o que a gente tem como doença sexualmente mais prevalente? Gonorreia sempre foi uma doença sexualmente transmissível extremamente prevalente, sífilis também. A gente tem observado uma ascensão de casos novos, por exemplo, do famoso condiloma, né, do HPV, que tem sido tão debatido, tão discutido, especialmente no que tange ao câncer de colo de útero nas mulheres, entre outras doenças que são causadas não só por bactérias, mas também pelos vírus. Não se pode deixar de tocar no assunto a respeito do HIV, que Manaus hoje, junto com o Rio Grande do Sul, junto com Porto Alegre, são as duas cidades e os dois estados, Amazonas e Rio Grande do Sul, os que têm capitaneado o número de incidência, ou seja, de novos casos relacionados ao HIV. A gente tem observado ao longo dos últimos 5 anos que tem realmente crescido a incidência delas, por vários motivos. Um dos grandes motivos é a gente tem tido uma população cada vez mais jovem que acredita menos na transmissão das doenças sexualmente transmissíveis. Houve um momento no início da década de 80, com o advento do HIV, que trouxe uma certa repressão, entre aspas, para que fique bem entendido o porquê da utilização dessa palavra, no sentido de que as pessoas ficaram bastante assustadas com uma doença que era de transmissão sexual e que levava, em geral, as pessoas à morte. Isso fez com que as pessoas utilizassem de medidas preventivas relacionadas a contato sexual, entre elas o uso de preservativo, de uma forma mais consistente. Com o advento de uma terapia altamente potente utilizada para o tratamento do HIV, transformou o HIV de uma doença potencialmente mortal em uma doença que evoluiu para a cronicidade. Isso, se por um lado foi muito bom para aqueles que eram portadores ou que tinham contato com o vírus, por outro lado, do ponto de vista de prevenção, trouxe um aspecto negativo, que foi fazer com que as pessoas achassem que isso não era mais uma doença tão importante e que, portanto, poderiam se relacionar livremente sem a utilização de preservativo ou de meios outros que a gente considere como sendo importante para a prevenção. Quando se fala de grupos de risco, com o advento do HIV, houve uma tendência muito forte de se falar de grupo de riscos, ou seja, as pessoas que eram homossexuais, que eram profissionais de sexo, que eram usuários de droga, foram grupos que no primeiro momento foi bastante atingido pela epidemia e se quis criar uma forma extremamente preconceituosa de visão de transmissibilidade de uma doença que tinha um potencial de morte tão importante. Daí porque ela se disseminou com tanta força. Provavelmente esse é um dos grandes problemas relacionados ao HIV. Foi a falsa ideia de que atingia determinado grupo. Ora, até do ponto de vista filosófico, do ponto de vista biológico, isso é um profundo absurdo. Um vírus, um micro-organismo, uma bactéria, um ser que possa escolher uma determinada orientação sexual, um determinado uso de droga, um determinado comportamento para que essa doença fosse atingir esse grupo. Então se descobriu logo depois que o que existe não são grupos de risco, o que existe são comportamentos de riscos. É importante que a gente traga à tona a discussão sobre um binômio importante,
que é a defesa de uma pessoa, a defesa de um determinado organismo e o potencial de agressão, o potencial de infectividade de um determinado micro-organismo. Ou seja, tem que existir uma falta de balanço entre o organismo do ser humano e a infectividade, a possibilidade de agressão desse agente invasor para que a doença se estabeleça. Quando a gente fala de susceptibilidade relacionadas, por exemplo, a vias de transmissibilidade através de ato sexual, é importante a gente lembrar que as pessoas que têm sexo de uma forma que a gente chama receptiva são pessoas que, em geral, estão mais susceptíveis a realmente adquirir alguma doença. Isso porque o contato com os fluidos corpóreos, em especial com o sêmen, em especial com secreção vaginal, faz com que a possibilidade desses agentes infecciosos estarem contidos com uma maior prevalência, com a maior incidência, numa maior quantidade, vamos assim dizer, nesses líquidos, faça com que a possibilidade de transmissão realmente aumente. Com relação à prevenção, sempre se focou nos últimos anos a utilização do preservativo como sendo a chave mestra de todas as formas como a gente poderia prevenir as doenças sexualmente transmissíveis. Obviamente que não é desfazendo da sua eficácia, mas é importante a gente lembrar que, a despeito de todo o trabalho de conscientização feito nas populações para a utilização do mesmo, é muito provável que essa utilização não seja feita regularmente ou em todas as relações sexuais. Haja visto que nós temos tido um aumento constante da incidência e da prevalência das doenças e das infecções sexualmente transmissíveis. Ainda é a pedra fundamental a utilização do preservativo, mas é importante a gente lembrar que outras formas de prevenção também deverão ser utilizadas. É importante lembrar que o que se aponta em termos de prevenção nesse momento é que a gente use um conjunto de ações para evitar ou pelo menos mitigar a possibilidade da transmissão dessas doenças. Uma delas é a abstinência sexual, obviamente. Outra delas é a utilização do que a gente chama de PrEP, que é uma profilaxia pré-exposição sexual.